Olá pessoal, aqui é a professora Érica Priscila novamente. Eu leciono Biologia na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Vicente Paulo da Costa. Essa aula é continuação da outra aula na qual nós estávamos falando sobre grupos sanguíneos. Aqui nas minhas mãos eu tenho uma folhinha com testes que é feito para determinar o tipo sanguíneo de uma pessoa. Pega-se 2 gotas de sangue de um indivíduo, coloca essas gotinhas sobre uma lâmina e sobre cada gotinha vão ser aplicados aqui um líquido que é rico em anticorpos anti-A e anti-B. Vamos ver na prática. Se você aplica sobre uma gota de sangue anticorpos anti-A e ele não reage, significa que esses anticorpos não encontraram a proteína A. Se você aplica anticorpos anti-B e não há reação, esses anticorpos não acharam a proteína B. Então, aqui no exemplo número 1, nem existem proteínas A e nem existem proteínas B. A gente aprendeu que o grupo sanguíneo que não tem proteínas na membrana da sua hemácia é o grupo sanguíneo O, que antigamente também era chamado de grupo 0, justamente pela ausência dessas proteínas. No exemplo de número 2, o soro anti-A, os anticorpos aqui anti-A, eles reagem com essa gota de sangue. E o anti-B também sofre uma aglutinação. Ou seja, esse anticorpo achou proteína A e esse anticorpo achou proteína B. Essa pessoa possui as 2 proteínas na membrana da sua hemácia, portanto, ela é do grupo sanguíneo AB. No exemplo de número 3, o anticorpo A reage, mas o anti-B não reage. Ou seja, aqui existe apenas proteína do tipo A. Então, essa pessoa é do grupo sanguíneo A. E no exemplo de número 4, acontece o inverso. No anticorpo anti-A não existe reação, mas quando se coloca aqui o anti-B sobre essa gotinha de sangue, ela aglutina. Portanto, esse anticorpo anti-B encontrou proteínas B. Esta pessoa é do grupo sanguíneo B. Grupo O, grupo AB, grupo A e grupo B. Beleza, turma? Por que é importante nós sabermos sobre essas reações de aglutinação? Na verdade, o foco aqui são as transfusões sanguíneas. Como eu falei na aula passada, o Carl Landsteiner ele fez uma descoberta brilhante quando ele determinou o sistema sanguíneo ABO, porque muitos acidentes aconteciam nesses procedimentos médicos, essas reações de aglutinação. Então, para que isso seja feito com o máximo de segurança possível, é imprescindível que o profissional de saúde ele conheça a tipagem sanguínea do indivíduo que vai doar e também daquele que estará sendo o receptor desse sangue. Vale dizer também que a doação de sangue ela obedece os critérios de necessidade do indivíduo. Pode ser apenas um concentrado de hemácias, pode ser apenas uma doação do plasma com fatores de coagulação, pode ser um concentrado de plaquetas. Isso vai depender da análise médica para aquela determinada situação. E em que situações são feitas transfusões de sangue? Em situações para tratar determinadas doenças e também em acidentes, como é do conhecimento de todos. E que grupo é compatível com qual grupo? Como isso é determinado? De acordo com as proteínas que existem na membrana dessas hemácias e também de acordo com os anticorpos que são encontrados nesse soro. Por exemplo, as pessoas do grupo sanguíneo A, como a gente estudou na outra aula, elas possuem anticorpos anti-B, porque elas só conhecem a proteína A. Então, se você pega um concentrado de hemácias de uma pessoa que é do grupo B e tenta doar esse concentrado de hemácias para alguém que é do grupo A, o que vai acontecer? Uma aglutinação, porque essa pessoa tem proteína A e ela não conhece a proteína B. Então, quando esse sangue for colocado no organismo dela, esses anticorpos anti-B vão atacar as hemácias que estão sendo recebidas. Essa aglutinação pode obstruir pequenos vasos sanguíneos e com o passar do tempo os leucócitos vão destruir essas hemácias que foram recebidas. Mas aí a hemoglobina vai ser lançada no sangue e outras substâncias ali presentes que podem levar a uma simples reação alérgica no organismo, mas também que podem causar lesões renais graves e até mesmo provocar a morte do indivíduo. De igual modo, se você coloca um concentrado de hemácias do grupo A em um organismo de uma pessoa que é do grupo sanguíneo B, essa pessoa que é do grupo B, ela tem anticorpos anti-A. Então, os anticorpos anti-A que estão no plasma sanguíneo dessa pessoa do grupo B vão atacar as hemácias que forem recebidas do grupo sanguíneo A.
essa doação não é compatível, certo? Então, o grupo A não pode receber do B e o grupo B também não pode receber do A, porque eles têm anticorpos contra essas proteínas, tá, turma? A pessoa que é do grupo sanguíneo AB, ela tem tanto a proteína A quanto a proteína B. E o plasma dela, a gente aprendeu que ele é sem anticorpos. Então, essa pessoa ela pode estar recebendo sangue A e pode estar recebendo sangue B, porque ela conhece os dois tipos de proteínas. Essas proteínas não são estranhas para elas. E se eu estiver falando que a doação de sangue é só um concentrado de hemácias sem o plasma, ela também pode receber hemácias do tipo O, porque o tipo O não possui nenhuma proteína na sua membrana, então isso não vai ser estranho para ela. Tá ok, pessoal? As pessoas do grupo O, por sua vez, elas não possuem as proteínas na membrana das hemácias, mas no plasma elas têm anticorpos anti-B e têm anticorpos anti-A. Então ela nem pode receber de A, nem pode receber de B e nem pode receber de AB. Ou seja, ela só pode receber dela mesma. Mas, como eu disse, ela não tendo proteínas na sua membrana da hemácia, ela pode ser recebida pelos outros. Ou seja, ela pode doar para os outros. O B pode receber hemácias do tipo O? Pode, porque ele não possui proteínas na sua membrana. Então, esse anticorpo que ela produz, o anti-A, não tem o que atacar. A pessoa do grupo A pode receber hemácias do tipo O? Pode, porque essa hemácia não tem proteínas na membrana. Esse anticorpo não vai ter o que atacar. E a pessoa do grupo AB, a mesma coisa. Então, é basicamente assim que é feito essa parte de transfusão sanguínea, tá, pessoal? Como é que se determina quem é positivo e quem é negativo? Isso também foi explicado pelo Carl Landsteiner. Existe uma outra proteína que a gente determina como fator RH, que ela pode ou não estar presente na membrana das hemácias. As pessoas que têm esse fator RH são automaticamente chamadas de positivas e as que não possuem são chamadas de negativas. Os genótipos para as pessoas que são RH positivas podem ser dominantes ou genótipos híbridos, que são determinados por um alelo desão-desão ou desinho-desinho. E os indivíduos que são negativos, eles têm genótipo recessivo desinho-desinho. Como é que se determina? Da mesma forma que eu mostrei a determinação no sistema ABO, quando a gente fala aqui do sistema RH, também é aplicado sobre a amostra de sangue um soro contendo o anti-RH. Se reagir, significa que essa hemácia possui esse fator RH, então ela é positiva. Nesse caso aqui, dessa amostra que está na figura, o soro anti-A reagiu, o anti-B não reagiu. Ou seja, essa hemácia tem proteína A, mas não tem proteína B. E ela também possui o fator anti-RH porque reagiu com esse soro. Ou seja, essa pessoa é do grupo sanguíneo A+, A positivo. O meu grupo sanguíneo, inclusive. Descobri isso há pouco tempo. Eu fiz um hemograma completo e aí a médica solicitou a minha tipagem sanguínea e eu descobri que eu sou um indivíduo A positivo, certo, pessoal? Então, basicamente, é assim que se determinam os tipos sanguíneos, quem é positivo, quem é negativo, e as possíveis doações vão depender desses fatores. Sobre o fator RH, há uma coisa importante a ser dita também. As pessoas que são RH positivas são muito parecidas com as pessoas do grupo AB. Ela tem esse fator, então não há uma coisa desconhecida para ela, portanto ela produz, mas ela não tem anticorpos contra nada. Já a pessoa que é RH negativo, que não tem o fator RH, esse fator é estranho para ela, então eventualmente, se ela tiver contato com hemácias que possuam esse fator RH, o corpo dela vai ser induzido a produzir o soro anti-RH, os anticorpos que vão combater essa proteína. E aí a gente vai falar sobre um problema que pode acontecer em mães que são RH negativos, que tem algum grupo sanguíneo negativo, e aí ela vai ter um filho que seja RH positivo. Alguns dias antes do nascimento ou mesmo no momento do parto, o sangue do feto pode se misturar com o sangue materno. Se houver esse contato, um sangue de uma criança que está sendo gerado, um sangue positivo com o sangue da mãe que é negativo,
vai acontecer ali uma indução no sistema imunológico da mãe para que ela produza anticorpos anti-RH, porque aquele fator é estranho para ela, ela não tem. Então, quando isso acontece, para o primeiro filho não representa nenhum problema, porque logo após o parto, ele vai estar livre e não haverá nenhum agravante nessa situação. Agora, se a mãe tem um segundo filho e esse filho também é RH positivo, pode acontecer uma doença que nós denominamos de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, que consiste basicamente em quê? A mãe produz esse fator anti-RH porque ela teve contato com o primeiro filho que era positivo, e na gestação desse segundo filho, esse fator anti-RH, esse soro anti-RH que está sendo produzido pelo corpo da mãe, vai começar a reagir com as hemácias do feto, que são positivas. E aí essa aglutinação pode levar à destruição da hemoglobina, e aí em consequência disso vai surgir um pigmento chamado de bilirrubina. A bilirrubina ela pode se acumular nos tecidos e dar uma cor amarelada para a pele, né? Que a gente chama de icterícia. Além disso, essa doença pode provocar anemia, e quando essa substância se deposita no cérebro, isso pode causar também surdez ou mesmo deficiência mental. Então, uma mãe que é RH negativo, se ela tiver um primeiro filho RH positivo, ela deve ser sensibilizada. O médico vai introduzir no organismo materno um soro anti-RH para que as hemácias que ficaram no corpo da mãe do primeiro filho sejam destruídas por completo. E aí, se você consegue retirar aquelas hemácias que ficaram do primeiro filho, é como se nós estivéssemos bloqueando a memória imunológica daquela mãe. Então, é como se aquele primeiro filho nem tivesse induzido a produção desses anticorpos. Quando o médico faz a introdução desses anticorpos, eles destroem as hemácias que ficaram no corpo da mãe, a memória imunológica é perdida, e aí, ao passar do tempo, aqueles anticorpos que o organismo da própria mãe, porventura, tem produzido, eles vão sendo degradados com o passar do tempo. Então, ela vai estar apta para ter um segundo filho, sem grandes riscos. Mas, se esse segundo filho também for positivo, após o parto ou no momento do parto, quer dizer, esse sangue do feto pode se misturar com o sangue da mãe e ela vai começar a produzir anticorpos. Então, o mesmo procedimento tem que ser feito para o caso de um terceiro filho que seja RH positivo. Então, turma, com base nessa análise, nós podemos dizer que o grupo que deveria ser considerado doador universal é o grupo O negativo, porque ele nem produz a proteína A, nem produz a proteína B e nem tem o fator RH. Nesse caso, ele também pode ter todos os anticorpos, mas se nós estivermos falando apenas da hemácia, a hemácia dele é livre. E já o grupo que nós deveríamos chamar de receptor universal de hemácia seria o grupo AB positivo, porque ele produz proteína A, produz proteína B e tem o fator RH. Já no seu plasma, não vai ser encontrado nenhum tipo de anticorpo, porque todas as proteínas aí são conhecidas por ele. Então, eu espero que tenha dado para entender. Esse estudo dos grupos sanguíneos ele é importantíssimo, ele é assim, crucial no entendimento de muitas coisas na biologia, especialmente nessa área da saúde, na área médica. Então, qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? Até mais e um abraço.